Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Queria começar orando com vocês. Vamos curvar nossas cabeças e nos concentrar em oração ao Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar reunidos, mesmo que distantes, para ouvir da Tua palavra, para louvar o Teu nome. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor direcione as nossas vidas, nos mostre, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, irmãos, como vocês sabem, estamos em mês de campanha de missões e o nosso tema esse ano é chamado a fazer discípulos. Se a gente estivesse na igreja, nesse momento todo mundo ia repetir, né? Então vamos fazer esse exercício. Vocês aí em casa, repitam comigo o tema de missões, chamado a fazer discípulo. E a nossa divisa, que se encontra em Isaías 54:13. E todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. Bom, como nós já falamos na semana passada, esse ano nós temos um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande oportunidade. Muitos de nós não conseguimos ir até o campo missionário, mas esse ano o nosso desafio e a nossa vantagem é o nosso celular. Nunca foi tão fácil ser um missionário como esse ano, gente. Bom, qual é o nosso desafio para vocês? Todos nós temos um amigo, um familiar, um conhecido, um vizinho que ainda não conhece a Cristo, ou que não teve a oportunidade de fazer um estudo da palavra. Então, você, que é membro da Igreja Batista de Ilha das Flores, pode ser um discipulador dessa pessoa. Você pode levar essa pessoa a conhecer o Evangelho. Bom, por que é fácil? Porque você vai fazer isso com uma pessoa que você conhece. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de conversar com pessoas que eu nunca vi. Mas, em compensação, com os meus amigos, eu converso por horas. Então, por isso que ficou fácil. Você vai escolher um amigo seu e vai fazer o estudo com ele. O estudo que nós temos para vocês é o estudo do livro de João. E, assim, para quem é aluno do pastor Eliomar na EBD, ficou muito mais fácil ainda, porque vocês já tiveram esse estudo. Então, nós enviaremos para vocês o material pelo WhatsApp e vocês podem usar também a nossa revista da EBD. Essa é a revista passada, mas a maioria tem em casa, né? Então, vocês podem usá-la para vocês terem aí um norte para fazer esse estudo. Bom, para você que não pertence à nossa igreja e deseja receber esse estudo, se você conhece algum membro da nossa igreja, você pode pedir para que esse membro faça o estudo com você. Mas, se você não conhece nenhum membro da nossa igreja e está nos vendo pelo YouTube, você pode nos procurar pelas redes sociais, no nosso Instagram ou no nosso Facebook. É só mandar um direct para a gente, que a gente vai entrar em contato com você e te oferecer esse estudo. Bom, agora eu convido vocês a conhecer o trabalho do pastor Fernando Luiz, lá na Igreja Batista de Mucurici. Ele vai contar um pouquinho para a gente como tem sido o desafio de realizar os cultos nesse tempo. Na igreja deles, eles vivem uma realidade diferente. Lá no município de Mucurici, eles podem realizar os cultos, mas com quantidade reduzida de pessoas. Então, ele vai falar um pouquinho como tem sido essa dinâmica. Chamado a fazer discípulo. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Meu nome é Fernando Luiz Damasceno da Silva, sou pastor missionário aqui em nossa missão batista em Mucurici. Chegamos aqui no ano de 2018 e encontramos aqui apenas 5 membros, e hoje temos 24 membros. Desses 24 membros, 14 pessoas batizadas. E estamos vivendo este tempo de quarentena em face à pandemia, não é? E isso nos oportunizou realizar mais um culto
na semana, conforme as normas técnicas, porque aqui em nossa cidade nós podemos realizar os cultos apenas para 8 pessoas. Aqui estão as cadeiras, tá certo? Mas nós podemos levar o Evangelho de Jesus nesse tempo. Estamos preparando pessoas para batismo. Logo, logo, quando pudermos contar com todos aqui no templo, nós teremos uma grande festa, inclusive batizando 2 jovens gêmeos que estão sendo discipulados através do estudo Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós também realizamos, através da ferramenta Zoom, os nossos pequenos grupos. Temos feito estudo Casa de Paz, mesmo de forma online, mas tratado a vida das famílias, temas, situações peculiares, através do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós temos contado com pelo menos aí 5 pequenos grupos multiplicadores, e eu acredito, queridos, que Deus irá nos conceder ainda uma colheita muito mais abundante, não é? Porque quando aqui chegamos, como eu disse, eram apenas 5 pessoas, 2 anos e meio, 24 membros. É o Senhor que tem acrescentado à sua igreja a cada dia os que têm sido salvos. Sabe por quê? Por causa da sua oração, mas também por causa da sua contribuição. Então, mesmo através das plataformas digitais, vamos nos engajar nesta campanha de cumprir o chamado de fazer discípulos de Jesus, aqui também em Mucurici. Ore, contribua, e Deus com certeza fará grandes proezas no reino dele, pois assim cada um de nós somos chamados para desenvolver esse relacionamento discipulador em nossa comunidade de fé. Ore por nós, ore por minha família, não é? Para que Deus derrame bênçãos aqui sobre nossa cidade. Mucurici é uma cidade belíssima, não é? Uma cidade hospitaleira, tá certo? E nesse tempo, não é, que temos vivido aqui, Deus tem aberto grandes portas, inclusive desenvolvido a cultura evangelística de cada membro da igreja. Nos alegra, por exemplo, o fato de quando retornamos a realizar os cultos presenciais, mesmo com todas as normas técnicas, a emoção, inclusive dos novos crentes, de poder estar no templo, na casa do Senhor. Sabem, queridos, sabem, batistas capixabas, Deus quer usar você para o crescimento do reino de Deus aqui no nosso estado do Espírito Santo, como também aqui em Mucurici. Ore, invista e contribua, porque você foi chamado a fazer discípulo. E agora nosso irmão Marcelo vai cantar a música tema de missões. Amém, a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, Evangelho anunciar, eu fui escolhido
Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater. Eu me lembro um grande eu sou que me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Deus nos abençoe. Amém. A paz seja com todos vocês. Deus abençoe cada um que está aqui. Deus abençoe você que está aí na sua casa. Deus continue abençoando a vida de cada um, para a honra e glória do nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Bem, eu queria abrir o culto desta noite, não abrir o culto, mas abrir este momento aqui onde nós vamos refletir na palavra do Senhor, fazendo alguns agradecimentos e alguns pedidos de oração que nos foram passados aqui por algumas pessoas aqui da nossa comunidade. A mãe, ela pede oração por Roberta, pela saúde de Roberta, por Daniele, por Júlia, por Cildinho e família, por Anne, por Rosângela, por Maria de Lourdes, por Neuza, por seu Oscar, por Márcio e por Ana Beatriz, e pela Ilha das Flores. A lista foi grande de pedido. Deus continue abençoando todas as pessoas, a Roberta, a Daniele, a Júlia, a Anne, a Rosângela, a Maria de Lourdes, a Neuza, o Márcio, a Ana Beatriz e todos aqueles que ficou ainda no coraçãozinho dela, que ela não lembrou o nome na hora. Nós também queremos, neste momento, fazer um agradecimento ao Senhor nosso Deus e a todos vocês que oraram pela vida do Valdemar e da Senilda, sua esposa. Graças a Deus, Valdemar já está de alta, a Senilda também já está recuperada. Não é isso, Ana? Muito bem. Deus abençoe, Valdemar, família, um abraço. Esta igreja esteve orando por você, pelo casal, e graças a Deus você está aí de volta. Deus continue abençoando, que você possa ainda recuperar cada vez mais. Também nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do seu Bené e a sua esposa, que também se recuperaram e firmes e fortes já estão. E também gostaríamos de intensificar as nossas orações esta semana pela vida do Raoni
que está internado, está recuperando lentamente, mas ainda precisa de alguns cuidados ali. Deus continue abençoando a família de Raoni, que você, onde esteja aí, possa estar orando pela vida dele. Então, nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por todos esses pedidos aqui. Luana também pede oração por mamãe, pela mãe dela, a Wanda Sueli, a Sueli, Sueca, um abraço, Sueli, e também pela avó. Deus abençoe, viu, vó? Deus continue abençoando a avó, disse. Deus abençoe vocês duas aí, nesta quarentena, juntamente com o Lucas também, toda a família. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o Senhor, ó Deus, por esses pedidos que o Senhor, ó Deus, recebe nesta hora, nós queremos interceder ao Senhor por eles. Pai, o teu povo tem se reunido para clamar ao Senhor, para fazer petições ao Senhor, porque o teu povo só reconhece o Senhor como Deus. E é exatamente por isso, ó Deus, que nesta noite, neste momento aqui, nós trazemos, ó Pai, os nossos pedidos de oração ao Senhor, por essas pessoas, ó Pai, que precisam da tua intervenção. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa operar tuas maravilhas, que a boa mão do Senhor possa repousar sobre cada um deles. Toma Raoni em tuas mãos, Senhor. Ele precisa do teu cuidado, Pai. Ele precisa também ali de uma atenção dos médicos. Por isso eu te peço que o Senhor abençoe. Dê forças para aqueles médicos, ó Pai, que têm entrado em um plantão e saído para outro. Deus, dê força para esses profissionais, sobretudo os enfermeiros e todos os demais, ó Pai, que estão ali nos hospitais, de frente, ó Deus, ali na linha de frente contra a Covid-19. Que o Senhor possa dar forças e restaurar o ânimo destas pessoas. Eu também quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por todos esses que eu coloquei aqui, que já estão curados, que já estão voltando para casa, aqueles que já voltaram, aqueles que estão prestes a voltar. Ó Deus, aqueles que eu nem sei, que já foram curados, que já estão restaurados, que já tiveram alta, que o Senhor continue abençoando a vida dessas pessoas. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, continuo orando ao Senhor por este bairro, Pai, que o Senhor guarde-nos, ó Deus, em todos os lugares, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Abençoa esta campanha, abençoa a vida das promotoras, Laís e Paloma, que elas continuem, ó Deus, com o coração ardendo para fazer esta grande obra, pois esta é só a primeira, Pai, e coube a este momento, ó Deus, proporcionar esta dificuldade, mas elas têm vencido com a força do Senhor, e eu te peço que o Senhor continue sustentando elas, o Senhor continue me abençoando também, e possa abençoar esta palavra na qual nós vamos refletir agora, e todos quanto ouvir, possam ser tremendamente despertados. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, meu querido, minha querida, muito bem, Diran, muito bem, mãe, muito bem, Ana, Alecrim, minhas promotoras, Marcelo, Anne, meu bem, todos quantos estão aqui, toda a vizinhança que estão ouvindo, por favor, se você tem uma Bíblia aí, pegue ela, se você não tiver, não tem problema, é só você prestar bem atenção na leitura que vou lhe fazer. O texto escolhido para esta noite, a primeira coisa, na verdade, que eu gostaria de dizer nesta mensagem é que eu, sinceramente, não combinei nada com as meninas em relação ao que iria falar e o que elas iriam falar, mas o que elas já falaram tem tudo a ver com o que eu vou falar neste momento aqui, então eu te peço só que você redobre sua atenção, porque quando isso acontece é uma confirmação ainda maior de que realmente o Senhor separou a palavra. Portanto, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, você vai no último capítulo e você também vai nos últimos versículos, ou aliás, você vai no último versículo. Pedro encerra a carta dando a orientação que eu gostaria de refletir com vocês aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre.
Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar o esboço aqui da mensagem. Já está aqui. Vamos lá. O tema da mensagem desta noite... Cadê você, esboço? Venha. O tema da mensagem dessa noite é: não tenha medo de discipular. Não tenha medo de discipular alguém. Não tem justamente tudo a ver com o que Lalai falou? Então vamos lá. Pedro, o moço que escreveu esse versículo aqui, ele era, meus queridos ouvintes, um dos 12 discípulos de Jesus. Às vezes a gente lê aqui o Evangelho de Marcos o Evangelho de Lucas, e aí às vezes até confunde pensando que Lucas, era um dos 12 discípulos, mas não era. Marcos sim, o João sim, o Mateus sim, Lucas não. Lucas se torna um discípulo de Jesus posteriormente, ele se torna um apóstolo ali, e que vai dar uma contribuição muito grande com o Evangelho, mas ele mesmo não era um dos 12. Mas Pedro, esse moço que escreveu isso que nós vamos ouvir, o que nós ouvimos na leitura aqui agora, ele sim, ele era um dos 12 discípulos. E ele era, dentre esses 12, talvez o discípulo mais corajoso de todos. Mas ele também ficou muito conhecido justamente pelo fato de ter um temperamento, uma personalidade bem forte. Pedro era aquele discípulo impetuoso que, enquanto os outros ficavam com medo ou com receio de perguntar alguma coisa a Jesus, quando eles não tinham entendido algum dos seus ensinamentos, Pedro logo era quem se levantava e perguntava: Senhor, o que quer dizer isso? Senhor, por que tal coisa? Senhor, por que aquilo outro? De tudo que Pedro passou com Jesus, tem muitas coisas que marcam ele. Mas tem uma coisa que aconteceu entre Pedro e Jesus que eu acho que ele no mínimo, ele ficou impactado na hora. Jesus estava predizendo a sua morte, falando da sua morte, que o Filho do Homem iria morrer, que precisava morrer, aquela coisa toda, né? Ele predizendo a sua morte. E aí Pedro, claro, nesse instante falou aqui que quando se aproxima de um amigo, conversa horas, o tempo passa e a gente não percebe, porque é uma pessoa que a gente gosta. E quem a gente gosta, a gente sempre quer o bem, a gente torce pelo sucesso da pessoa, a gente quer que tudo dê certo, e a gente tem prazer em estar com essa pessoa, e tudo que a gente quer é jamais perdê-la. Se eu fosse um dos 12 discípulos e estivesse justamente andando com Jesus, eu, de repente, com certeza cometeria o mesmo ato que Pedro cometeu. Pedro disse assim, quando Jesus estava falando da sua morte, Pedro disse assim, Senhor, que tal coisa jamais te aconteça. Algo como se te dissesse hoje aqui, algo parecido com: misericórdia, está repreendido, Senhor, que o Senhor não morra, misericórdia, o que será de nós? E no mesmo momento, Jesus olhou para Pedro e repreendeu ele, dizendo as seguintes palavras: para trás de mim, Satanás. E aí Pedro tomou aquele susto. Eu acredito que de tudo que Pedro passou com Jesus, esse também foi um momento muito delicado. Mas tem tantos outros que eu poderia citar. Tem um momento que ele anda nas águas ali com o Senhor. Tem um momento da negação que marcou ele profundamente. Mas, sobretudo, tem aquele momento que ele vai para a praia, depois que Jesus já ressuscitou. Ele vai pescar, volta, ancora o barco, triste, abatido, que não pescou nem a piaba. E chega um homem na praia e pergunta para eles se eles têm alguma coisa para comer. E chateado que não pegou nada, ele olha para o homem e diz: a gente pescou a noite toda, não pescou nada. A gente foi para o mar, para alto mar, e não pescamos nada a noite inteira. Você ainda vem me perguntar se tem alguma coisa para comer. E aí o moço disse: joga a rede de vocês ali do lado. E eles jogaram. E aí João olha para ele e aí eles pegam, e ali vem 153 grandes peixes, ancorado na praia já. E aí João diz: Pedro, é o Senhor.
e aí ele, desesperado, pula na água e vai diretamente para os braços de Jesus, porque ele precisava ter aquele encontro com Jesus para se sentir perdoado, tirar aquele remorso da negação e tudo aquilo que ele tinha passado. Então esse é um dos momentos fortes de Pedro com Jesus. Estou dizendo tudo isso para te situar de que eu quero falar nesta noite. Pedro é este moço impetuoso que eu acabei de descrever algumas cenas dele. Mas ele escreve 2 cartas. A primeira, Pedro, e a segunda, Pedro, que nós temos aqui no Novo Testamento. E nesta última, Pedro tem uma fala importantíssima. Uma das coisas que Pedro tratou nesta carta foi justamente o combate contra os falsos mestres, os falsos ensinos, os falsos enganadores da época da igreja. No primeiro século, este foi um grande problema que a igreja sofreu. Mas esse Pedro também deu palavras de encorajamento para aquela igreja, ele exortou aquela igreja, ele abençoou aquelas pessoas, ele corrigiu no que tinha de corrigir. Mas esse mesmo Pedro que eu estou falando, que era um dos 12 de Jesus, ele também tinha uma outra característica, além do seu temperamento. A Bíblia diz que ele era indouto. O que é uma pessoa indouta? É o contrário de doutor. Doutor aí no sentido de estudo e não de profissão. Ele era indouto, o que a gente chamaria hoje de alguém com pouco estudo, para ficar bem colocado. E este homem, como sendo alguém de pouco estudo, deu orientações profundas na sua primeira carta e repetiu na sua segunda carta, que nos faz acreditar até que de indouto ele não tinha nada. Bem, sabe por que isso? Porque ele tinha algo chamado sabedoria. E a sabedoria vem do Senhor. E eu sempre gosto de enfatizar a diferença de inteligência e sabedoria. Se você quer ser uma pessoa inteligente, faça o que eu sempre digo, estude. Leia muito, ler abre a mente, você fica com o seu vocabulário mais rebuscado, claro que você vai conhecer mais palavras, você vai ter acesso à literatura, você vai ter acesso a leituras que talvez você não tivesse se não fosse pela leitura. Então quando você lê, é só você fazer o seguinte teste, pegue uma pessoa que lê muito e uma pessoa que não lê nada e bote as duas para conversar e fique olhando. Você vai perceber que aquela que lê muito, ela pensa mais rápido, ela raciocina mais rápido, ela tem uma percepção mais ampla das coisas, e aquele outro, às vezes, não sabe nem o que dizer. Pedro, talvez, se encaixasse neste moço aí. Mas, Pedro, ele tinha sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. Agora, olha que coisa interessante. A sabedoria pode ser dada a quem não tem leitura. A sabedoria pode ser dada a quem não tem estudo nenhum. Como assim? É só você ir lá no interior. Nos interiores da vida, há muitas pessoas sem leitura alguma, analfabetas mesmo, que às vezes não sabem escrever nenhum nome, mas você sentar do lado dessa pessoa e começar a conversar, você vai perceber que é uma pessoa sábia. Não é assim que acontece? E aí, se você pergunta para essa pessoa de onde vem a sua sabedoria, ela vai dizer que é da vida, da escola da vida. E sim, a vida é uma escola e as experiências da vida nos fazem amadurecer. Só que a sabedoria que eu estou te falando é uma sabedoria que vem do céu, e essa sabedoria que vem do céu nos fazem discernir aqui dentro coisas que a sabedoria humana, que as experiências da vida não nos dá. E aí, o Pedro, ele era assim, alguém que não tinha estudos, mas alguém que tinha uma sabedoria dada por Deus, que lhes fazia discernir coisas profundas que homens naturais não conseguem discernir. E esse mesmo Pedro, falando para esta igreja, nos mostra algumas curiosidades. E aí eu fico intrigado, porque, curiosamente, foi este mesmo Pedro que escreveu o que nós acabamos de ler. Mas, cresçam, porém,
na graça e no conhecimento. Alguém que era analfabeto, alguém que não tinha leitura, como diriam os nossos tios do interior, está orientando os cristãos a crescer na graça e no conhecimento. A semana passada, numa das pregações, eu não me lembro qual, se foi no domingo ou numa quarta retrasada, eu falei da importância do pastor, do cristão dos dias atuais, não só se preocupar com conhecimento, porque nos nossos dias nós temos tanto acesso ao conhecimento, como Laís falou, celular, tecnologia, a gente chega fácil ao conhecimento. Eu, particularmente, tenho feito tantas coisas que eu jamais teria ideia, mas como eu tive acesso ao conhecimento, a ideia, o conhecimento foi compartilhado comigo, com alguém que quem postou lá não teria nem ideia quem eu sou ou que chegaria a mim. E quando o conhecimento foi compartilhado comigo, eu pude usufruir. E aí, nos nossos dias, é muito fácil a gente aprender qualquer coisa quando a gente vai para a internet, quando a gente vai para um livro. Só que os nossos dias, os cristãos atuais, e eu fiz uma crítica à minha classe, os pastores, temos nos preocupado tanto apenas com o conhecer teologia, o conhecer sobre cristologia, sobre demonologia, sobre antropologia, sociologia, filosofia, tantos dias, e pouca unção, e pouca oração, e pouca intimidade com Deus, e pouco aprofundamento com o Senhor. Eu disse e repito, o conhecimento sozinho não salva ninguém. O conhecimento sozinho não vai fazer nada, mas a vida piedosa, aliada com o conhecimento, este sim, vai fazer o que justamente Laís propôs no início, e eu quero chegar aí com você. Pedro, este moço que de conhecimento humano não tinha nada, ou pouca coisa, está me instruindo eu, cristão do século 21, a crescer na graça e no conhecimento. Só que eu comecei a mensagem dizendo que é para que você não tenha medo de discipular, não tenha medo agora de compartilhar o conhecimento. Mas de que conhecimento é que eu quero falar? Eu quero falar do conhecimento da palavra. Eu quero falar do evangelho de Jesus. Eu quero falar da palavra de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos discipular pessoas. Nós precisamos fazer novos discípulos. Só que nós só podemos fazer isso conhecendo o evangelho. Aí eu te faço uma pergunta: por que tantas pessoas, tantos cristãos, têm medo de discipular? Por isso que o tema da mensagem é: não tenha medo de discipular. Mas por que tantas pessoas têm medo de discipular? Fala assim: eu não sei fazer isso não, eu não consigo discipular ninguém não, deixa isso aí para o pessoal mais esclarecido. Eu não sei, eu não consigo. Por quê? Olha, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: na semana passada, nós aprendemos que a ordem de ir pregar, a ordem de ir testemunhar e a ordem de ir fazer discípulos, Jesus deu para todos, inclusive para você que me ouve neste momento, para vocês que estão aqui. A ordem de discipular, de testemunhar, de pregar, não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para os promotores, é para todas as pessoas. Todos os cristãos precisam ser frutíferos, precisam ser árvores que dê frutos. Um dia Jesus passou por uma árvore que não dava fruto, e Jesus amaldiçoou a figueira, aquela árvore, e disse que toda árvore que não dá fruto precisa ser cortada e lançada no fogo. Você não é esta árvore, você é a árvore que frutifica. Agora, a pergunta que eu lhe faço, segunda é: eu te perguntei por que tantos cristãos, ou por que você tem tanto medo de discipular?
Bem, eu acredito que é porque talvez você não conheça o Evangelho. Você tem medo de discipular porque você não se sente preparado. Você tem medo de discipular porque você não se sente capacitado. Por exemplo, talvez você fosse igual a mim. Antes de ser cristão, eu era um jovem, já disse várias vezes que eu tinha muito respeito à Bíblia, eu tinha muito respeito às religiões, às igrejas, mas eu não conhecia nada da Bíblia. Nada. Talvez, até a minha juventude, eu não soubesse nem recitar o Salmo 23, que todo mundo sabe. Talvez eu nem soubesse, porque apesar de ter muito respeito pela Bíblia, mas eu não sabia nada da Bíblia. Se eu visse a Bíblia com poeira, eu ia lá e limpava, era aquele respeito, aquela reverência, mas eu não sabia nada. E é justamente talvez por causa disso que você que me ouve tem medo de discipular, porque você talvez era como eu. Só que você é pior do que eu, porque você está na igreja. Você é membro da igreja, você é batizado, tem anos na escola bíblica, talvez já passou por todas as classes e agora está na dos adultos, ou ainda está na dos jovens, ou ainda está na do adolescente, mas não se sente preparado para discipular. E aí você tem um problema muito sério, você precisa resolver isso, você precisa pegar alguém e cuidar dessa pessoa. Pastor, eu não consigo. Consegue sim. Sabe por que eu digo que você consegue? Olha, que reflexão que eu fiz hoje. Imagine se alguém inventasse um aplicativo, tipo o PicPay da vida, que resolve aí pagamentos das pessoas, né? Estou vendo aí um negócio de PicPay toda hora, transferência para lá, transferência para cá, e se eu pagar isso, eu ganho tantos pontos, não sei o quê. Aí a pessoa começa a dar vantagem para isso, né? Pô, vou pagar ali, porque ali eu vou ganhar pontuação. Claro, quem é besta de não fazer isso? Então, imagine se alguém inventasse um aplicativo similar ao PicPay, que lesse percebesse você lendo a Bíblia. Deu para entender? Imagine se alguém inventasse um aplicativo no qual você, lendo a Bíblia, ganhasse crédito todos os dias. Vamos lá. Você abriu lá no próprio aplicativo lá a Bíblia. E aí você leu um capítulo. Aí já entrou ali para você R$1. Aí você, hoje eu vou ler 10 capítulos. Li 10 capítulos, ganhei R$10. E fosse infinito, você pudesse ler quantos fossem. Eu lhe pergunto e você seja sincero em responder. Quantos capítulos você já teria lido da Bíblia? O quê? Você já teria lido a Bíblia toda? Você já teria lido a Bíblia toda. E você leria a Bíblia toda todo dia, se fosse possível. Sabe, se esse aplicativo existisse, o que estaria acontecendo? Nesta pandemia, o povo só estaria lendo a Bíblia. Todos os dias, lendo a Bíblia toda. Quantos capítulos há na Bíblia? 1000 e tantos, 2000 e tantos, 3000 e tantos. Não me lembro exatamente para te dizer agora. Mas você faria esse sacrifício. Por quê? Porque às 0 horas daquele dia, o seu dinheiro, R$3.000, iria entrar na sua conta. Eu tenho certeza absoluta que você leria a Bíblia todo dia. Bem, eu estou instigando você a pensar nisso, porque quando você tem uma motivação, e esta motivação é financeira, você se vira, você se desdobra, você aprende, você diz, não, deixa comigo. Se o patrão chegar para você e disser assim, olha, eu vou te promover, a única coisa que você tem que fazer é aprender a mexer em tal coisa, você vai se virar, porque você está interessado em ganhar um pouco mais, você está interessado em subir de cargo, você está interessado em melhorar de vida, ok, não é pecado isso, faça isso, mas lembre-se que Jesus disse que em primeiro lugar você deveria colocar o reino dele. Ontem eu brinquei com minha irmã, falando com ela, a gente brincando, conversando entre si sobre herança, né? E eu brincando com ela lá de uma casa que manhã tem lá em Cariacica,
E eu brincando com ela que eu comprei a casa de manhã. Falei, eu comprei essa casa aqui de manhã, essa casa é minha, eu vou morrer, vou levar nas costas. E aí falei aquilo ali, em brincadeira, mas isso vale muito para nós aqui nesse nosso bate-papo sincero e real aqui. Eu tenho um carro, tenho uma moto, tudo velho, mas tenho, e estou construindo uma casa. Quando morrer, vou igual no caracol, vou pegar todos eles, vou botar aqui, nas minhas costas e vou levar. Meus queridos, eu e você, quanto seres humanos, estamos muito e tanto preocupados em ter, construir, guardar, tudo que não vamos levar. Nós vamos usufruir enquanto estivermos aqui, mas é a gente fechar os olhos um dia, no outro dia, se tivermos mais de um herdeiro, se tiver 2, 3, se tiver mais de um, no outro dia, eles vão começar a discutir quem vai ficar com o quê. Portanto, eu quero despertar você agora da nossa dinâmica aqui, do seu sonho, que este aplicativo não existe, mas a ideia é real, ela existe. Você precisa discipular alguém. E você precisa deixar de ter medo de fazer isso. Para discipular alguém, você precisa ter o que Pedro disse, conhecimento. Só que Pedro está falando de um conhecimento que não é deste mundo, é um conhecimento divino, é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento da palavra. E Laís te deu aqui uma dica fantástica. Por que ela te falou de João? Porque João é um evangelho completo para discernir Jesus. Mateus, Lucas e o Marcos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos é uma palavra grega que significa mesmo sentido, mesma direção. Por que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos? Porque os três apresentam a história de Jesus no mesmo sentido, na mesma direção. Como assim? Vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a trajetória de Jesus de Nazaré, o seu nascimento virginal, nascimento de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor. Ele fala do nascimento e da apresentação de João e de Jesus. Eles falam dos primeiros milagres. Eles vão narrando a história, a vida, paixão e morte de Cristo. Ok. Mas o evangelho de João é diferente deles três em um quesito. Além de contar os feitos de Jesus, João está preocupado com outra coisa. Marcos, Lucas e Mateus estão preocupados em mostrar para o seu leitor quem era Jesus de Nazaré. O João já está preocupado para mostrar para o seu leitor que Jesus é Deus. Se você pegar o evangelho de João e começar a ler, você vai ver ele parecido com o livro de Gênesis. Gênesis começa: e no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tararara. Se você pega o evangelho de João, você vai ver assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. E aí ele começa a falar. Quem é este verbo? Esse verbo que ele está se referindo é a palavra. Que palavra é esta? A palavra viva. Quem é a palavra viva? Quem? Jesus. Ele está preocupado em mostrar para o seu leitor que Jesus é o verbo. Este verbo estava com Deus no princípio de todas as coisas, e este verbo era Deus. Portanto, na hora de discipular alguém, a dica de Laís vale para você. Comece com o evangelho de João, porque além de ser descritivo como os outros três, os sinóticos, ele também apresenta Jesus como o Filho de Deus, como Deus, de uma forma simples e profunda ao mesmo tempo. E é justamente por aí que você vai começar a discipular uma pessoa, mostrando para ela que o Jesus que morreu na cruz, que nasceu lá em Belém, que teve a sua trajetória toda, que depois morreu na cruz para salvar aquela pessoa que você está cuidando, ele é Deus. Isso quer dizer que Deus encarnou e que Deus morreu no lugar dessa pessoa que você está discipulando, e você vai revelar para ela algo lindo, que o Deus dela se entregou por ela. E é justamente por causa disso que vocês estão tendo agora aquela conversa e aquele acompanhamento que chamamos carinhosamente de
discipulado. É justamente isso que você precisa fazer, e para fazer isso você não precisa ter medo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é primeiro um comprometimento consigo próprio, dizer: poxa, pastor, está certo. Se fosse para o trabalho, eu ia me desdobrar, eu ia dar um jeito, eu ia aprender para Deus, para a palavra, eu também vou dar um jeito, eu também vou fazer, sabe por quê? Porque se o aplicativo existisse, a sua motivação seria o dinheiro, mas como o aplicativo não existe, a sua motivação vai ser a vida das pessoas que você ainda vai ganhar para o Senhor. Eu espero que você consiga compreender isso que quero te dizer, essa mensagem que quero te transmitir nesta noite. E para finalizar, eu gostaria de te dizer o seguinte: não tenha medo de discipular, se prepare, se capacite, estude e depois cuide de alguém. Mas primeiro, comece fazendo isso na sua casa. Se você tem dificuldade, como o Lalai falou, de conversar, de desenvolver uma conversa com alguém que você não tem tanta intimidade, treina. Começa a fazer isso com as pessoas na sua casa. Quer um conselho? Pega o seu irmão, pega a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, faz um comprometimento com ele de discipulá-lo, de passar para ele aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem realmente guardado em seu coração, as experiências que Deus tem te dado, porque essas pessoas precisam disso, essas pessoas precisam aprender sobre Jesus de uma fonte confiável. Eu, antes de me converter, perdi muito tempo para me converter, mas eu não me converti antes porque eu não tinha alguém assim, eu não tinha um colega, um amigo meu que era da igreja, porque eu seria aquela pessoa fácil de ser ganha para Jesus, porque eu tinha muito temor, eu amava ouvir falar de Jesus. Quando eu encontrava qualquer crente, qualquer pessoa de qualquer religião que para mim não importava, eu parava para ouvir. Tanto que quando eu me converti, eu tinha uma pasta, que vocês chamam aqui de pastinha, na Bahia a gente chama de classificador, cheia desses panfletozinhos de evangelismo, que eu pegava, lia e guardava. Pegava, lia e guardava. Quando eu me converti, eu tinha tantos que eu dei para a moça do evangelismo, a irmã Raquel. E aí eu me lembro que quando eu entreguei para ela, ela falou: não, você vai sair na rua com a gente agora para você entregar. Foi maravilhoso aquilo. Panfletos que eu tinha recebido que eu nem imaginava mais de que cristão me deu. Alguns tinham carimbado atrás, a igreja, mas nenhum tinha o nome das pessoas para eu voltar e agradecer. Portanto, comece pela sua casa, cuide de alguém, discipule alguém, pegue um material. Se você não tiver material nenhum, nos procure. Você que é membro desta igreja, você já teve várias oportunidades, tem muitos materiais que você já tem, mas se você não tiver, eu posso lhe indicar. Mas se você quiser começar do zero, logo hoje e agora, você já tem o material aí. Laís já te deu a dica, vai lá na sua Bíblia, abre o Evangelho de João e começa capítulo por capítulo. Faz um compromisso de ler um capítulo por dia e de refletir juntos, você e o seu discipulado, o seu discipulando. Faz o compromisso de vocês dois lerem juntos e vocês vão fazer justamente o que este moço Pedro disse. Vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor juntos. Amém, igreja? Que Deus em Cristo, então, nos abençoe, que cada um de vocês possam realmente aplicar essa palavra em vossos corações, que você possa realmente se sentir motivado e preparado, porque a sua motivação, lembre-se, é vidas e não financeira. Amém? Vou convidar o irmão Marcelo para que possa fazer uma música para nós finalizarmos este culto, e em seguida eu vou estar orando pela sua vida, encerrando o culto desta noite. Louve assim. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, você não está só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Amém. Deus nos abençoe. Eu espero que você realmente possa guardar essa palavra em vosso coração. Durante a mensagem eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo, mas me lembrei aqui agora. Sobretudo para você que é da nossa igreja. Quando nós voltarmos, eu acredito que eu já vou ter terminado um material que eu estou preparando cuidadosamente já há um bom tempo, mas do ano passado para cá foi que eu consegui dar uma intensificada nele, e aí quando começou a pandemia eu dei mais uma intensificada de novo, mas aí aconteceu que eu tive que dar uma parada para fazer um material de iluminação, os equipamentos que você não consegue ver aí, mas está aqui. E aí agora eu vou me organizar de novo, mas todo dia surge uma demanda diferente, mas eu vou me organizar de novo para voltar e partir para finalizar esse material. Este material vai auxiliar você a discipular alguém. Vai ser uma apostila, a qual eu já estou aplicando na minha classe de batismo. Então, é você que vai... Olha a responsabilidade que eu vou lhe dar. É você que vai praticamente preparar alguém para ser batizado. Todo mundo vai ter a mesma apostila. Eu vou treinar vocês, cada um. Vou fazer um treinamento, como eu já fiz um anterior, com outro material. Agora eu vou fazer um com um material que eu mesmo estou montando, cuidadosamente, com uma linguagem muito tranquila, muito fácil, muito compreensível. E aí, depois que você fizer, você vai preparar alguém. Vamos supor, vou pegar de novo o exemplo de Laís. Vamos supor Laís e Paloma, aqui as promotoras. Paloma é amiga de Laís, vem para a igreja e começa a vir e se converte ao Senhor. Aí, Paloma será uma filha na fé para Laís.
Laís vai discipular a Paloma. Laís já sabe, já foi preparada, já tem a apostila. A mesma apostila que você vai adquirir, você vai usar para discipular alguém. Então, você vai preparar essa pessoa para ser batizada. Olha que responsabilidade. Com material do seu próprio pastor, tudo muito próximo, vai ser show de bola, bem intuitivo, com ilustrações, com exemplos de vida, com figuras. Estou fazendo de uma forma bem didática mesmo, para que ninguém tenha dificuldades. Aquele simples irmãozinho para aquela advogada que tiver na igreja. Os dois vai conseguir utilizar o material. Tá bom? Então, vá orando para que Deus me dê força e condições de poder concretizar esse material. Vamos finalizar então nosso culto, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos deu aqui mais uma vez, de louvarmos o Teu nome, de falarmos um pouco mais do Teu Evangelho, que a Tua palavra, Senhor, possa realmente encontrar guarida nos corações de todos esses que têm, ó Pai, ouvido a Tua mensagem, tanto aqui presencialmente, quanto aqueles que têm dado crédito à Tua mensagem, Senhor, através do canal, através do YouTube aqui, assistindo os vídeos. Muito obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Senhor, em especial, porque Paloma e a Laís, ó Deus, abraçou esta causa de missões, ó Pai, e é uma temática que precisa arder nos nossos corações dia após dia, e pandemia ou qualquer outra situação jamais pode impedir o crescimento e o desenvolvimento da Tua obra, porque a obra é Tua, e nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que um vírus, que uma enfermidade ou qualquer problema da vida tenta parar. Nós não vamos parar, porque o Senhor é quem nos fortalece. Aleluia! Nós queremos Te louvar por isso. Muito obrigado, Pai, pela vida delas. Que o Senhor abençoe esse tema chamado a fazer discípulo, que realmente os nossos corações se atentem a partir de agora para essa temática e nos dê o Senhor a responsabilidade de cuidar de alguém. Que a boa mão do Senhor continue repousando sobre nós. Assim nós Te oramos, Senhor, e Te agradecemos pela vida de todos aqueles que se recuperaram mais uma vez, pela vida daqueles que continuam internados, que o Senhor, ó Deus, realmente possa vir sustentar os seus familiares e eles, ó Pai, que estão internados, para tão logo poder estar no convívio das suas famílias novamente. Continua, Senhor, abençoando a Eliane, a Carla, Senhor, o Arilson, o Arildo e toda a família da nossa querida irmã Dalva, que o Senhor recolheu, que está com o Senhor, aleluia, que o Senhor guarde cada um de nós, que sentimos muito, mas que precisamos continuar para um dia poder encontrar com ela novamente. Que a boa mão do Senhor repouse sobre a Tua igreja e sobre esta comunidade. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo e sempre. Amém. Coloque a sua mão assim carinhosamente no seu coração, ó. Vou impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. E assim, finalizamos o nosso culto. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Até quarta-feira, para você que está no YouTube aí, até quarta-feira.